muita gente que não gosta de história, questione por que estudar os acontecimentos do passado. Pois é, organizar esses fatos numa linha do tempo sem fazer uma relação com o presente não faz muito sentido. Então, antes de estudar qualquer conteúdo de história, vale a pena entender o que é história e para que ela serve. Então se liga que lá vem história. Geralmente você vai ouvir que a história é o estudo dos acontecimentos do passado, certo? Mas esse estudo ele acontece através da análise crítica dos fatos e dos acontecimentos. O historiador ele tem a função de analisar esses fatos, esses acontecimentos, através de vestígios, através de documentos. Esses documentos são conhecidos como fonte histórica. Pois bem, antes de entrarmos e falar de fontes históricas, vamos entender qual é o papel do historiador, o que é o conceito de história. O conceito de história pode ser dos mais variados possíveis, mas o objeto de estudo da história também pode ser considerado a ação dos homens e das mulheres através do tempo em diferentes espaços. Pois bem, quando falamos de história, nós estamos falando também de uma concepção que vem lá da Grécia Antiga. Heródoto foi um dos primeiros a organizar, sistematizar narrativas, histórias, não só dos gregos, mas dos povos antigos também. O Heródoto, considerado o pai da história, fez uma investigação dos fatos e dos acontecimentos que ocorreram nessas narrativas, como por exemplo as guerras médicas e outras tantas que aconteceram lá na Grécia Antiga, lá na Antiguidade. Para escrever a história, o historiador ele precisa entender que ele vai trabalhar como um investigador. Pois é, tipo um detetive. Um detetive ele vai procurar fatos, vestígios, ele vai indagar o porquê de determinadas situações e porquê que aquilo aconteceu. Mas a gente tem que lembrar sempre que a história ela tem que fazer um link com o presente. Pois é, a história sem fazer esse link com o presente ela não existe. A história não é simplesmente estudar os fatos do passado, mas também fazer essa troca com o presente, entender como as nossas sociedades, ao passar do tempo, se transformaram, as culturas se transformaram. Então isso é muito importante para entender o que é a história e o que estuda a história. Então a história estuda essas transformações, as transformações do homem desde o seu surgimento até os dias atuais. Daqui a 1000 anos, daqui a centenas de anos, outras pessoas vão estar estudando a nossa história, vão estar estudando a nossa sociedade atual e tudo que a gente tem vivido nesse processo no século XXI, que é o século em que nós estamos. Você já se perguntou como as pirâmides são construídas? Como os gregos viviam ou como a sociedade da Mesopotâmia se desenvolveu? Pois é, isso só é possível graças à investigação através das fontes históricas. E, como já falei, esse é o papel do historiador. Vamos entender que tipo de fontes históricas são essas. As fontes históricas elas podem ser materiais e imateriais. Primeira delas, a fonte histórica ela pode ser documental escrita. Documentos, cartas, jornais, revistas, certidões de óbito ou de nascimento, vários documentos, até processos criminais. Pois é, esses documentos escritos, eles servem também para basear, entender, nortear como funcionava, como se organizava as sociedades do período em que o documento foi escrito. O documento escrito ele foi utilizado por muito tempo. Inclusive, quando formos falar de periodização, algumas pessoas usam o termo pré-história por dizer que esse momento histórico está antes da escrita, então antes da história. Mas não tem só as fontes escritas, não. Além das fontes escritas, também existem as fontes materiais, que são fundamentais para nós entendermos as civilizações que não tinham escrita. Utensílios, vestimentas, adornos, monumentos. Então, tudo isso forma o que nós chamamos de fontes materiais, são fontes físicas, né? Então, isso é muito importante para nós entendermos essas sociedades antigas, por exemplo. Além dessas fontes, também temos as fontes iconográficas, pinturas, obras de arte, fotografias. Então elas fazem parte de um conjunto de fontes em que nós visualizamos através da arte daquele momento, a arte daquele período, como a sociedade se organizava, como era a cultura daquele povo. Além das fontes iconográficas, temos também as fontes imateriais, que são as fontes orais, muito utilizadas na atualidade.
Através dessas fontes orais, podemos buscar através de entrevistas, podemos buscar também através de músicas, da questão folclórica. Nós ouvimos e interpretamos como aquela sociedade vivia, como aquela sociedade culturalmente se organizava. Geralmente a fonte oral é uma fonte utilizada ultimamente, porque como utilizamos a parte de entrevistas, né, então essa questão das entrevistas é algo muito mais recente. Então, através da oralidade, também podemos fazer história. Então, esses são tipos de fontes que nós utilizamos como historiadores para poder entender como se organizava a sociedade. As memórias individuais e coletivas, elas podem ser apresentadas através dessa divisão da história. E essa divisão, ela foi feita para fins de estudo mesmo, para a gente poder entender como é feita essa divisão. Tem que lembrar que a história ela é eurocêntrica, principalmente o que chamamos de história geral. Na história geral, os fatos, os acontecimentos que marcam o início e o fim de cada período, de cada idade, são fatos que aconteceram basicamente, geralmente, na história da Europa. Então, dentro dessa periodização, dentro dessa divisão, primeiro temos a pré-história, ou Idade da Pedra. Esse período ele vai desde o surgimento do homem, desde os primeiros vestígios, até a invenção da escrita. Depois, com a invenção da escrita, tem a Idade Antiga, também chamada de Antiguidade. Essa antiguidade, ela também pode ser dividida em Antiguidade Oriental e Antiguidade Ocidental. Nesse momento, a partir da invenção da escrita, os povos, as civilizações, as primeiras civilizações que surgem são povos como Mesopotâmia, que inventou a escrita, Egito, Grécia, Roma, alguns povos do Oriente. Então, nessa delimitação de tempo, o estudo acontece voltado para essas civilizações. Então, isso é Idade Antiga ou Antiguidade. O marco seguinte seria a Idade Média. A Idade Média ou Idade Medieval, ela é marcada pelo fortalecimento da Igreja Católica, né? Então, a Igreja Católica, ela cria uma supremacia, ela cria ali um poder muito forte. A sociedade um pouco mais rural, enfraquecimento do comércio, algumas características que demarcam 1000 anos de história. Então, a Idade Média ou Idade Medieval ou período medievo tem aproximadamente 1000 anos. Depois da Idade Média, temos a Idade Moderna. A Idade Moderna, que vai num processo que começa com o Renascimento, perpassa pelo Iluminismo, são períodos de transformações, são movimentos de transformações na mentalidade das pessoas. Esses movimentos deram origem a outros tantos movimentos e outros tantos acontecimentos importantes, como, por exemplo, a colonização da América, que começa nesse período. A descoberta do novo mundo para um processo de colonização, ele tem início dentro desse período da Idade Moderna. A Idade Moderna, ela tem seu fim com o Iluminismo e com a queda da Bastilha, que dá origem à Revolução Francesa, que é o marco da Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea começa no finalzinho do século XVIII e vai até os dias atuais, é o período que a gente está vivendo. São várias transformações que ocorrem na humanidade a partir da Revolução Industrial. Outro marco muito importante, porque delimita, porque transforma de fato não só a mentalidade, mas a vida das pessoas, as formas de viver. É essencial estudarmos o passado. O passado, ele forma quem nós somos e faz com que nós reflitamos tudo o que acontece na atualidade, onde nós vivemos, para que a gente possa também entender como viveram os nossos antepassados. Mas esse estudo, ele tem que partir também de uma análise crítica. Então a história, ela serve para que nós também possamos criar uma análise crítica e reconhecer, nortear, poder entender de fato os fatos e acontecimentos da atualidade. Então por isso que é tão importante estudar a história e é por isso que a história serve, para que nós também sejamos agentes da história. Nessa aula,
vimos o que é história, conceito de história, a história como ciência, uma ciência que estuda os fatos e acontecimentos do homem desde o seu surgimento até os dias atuais. Vimos também os tipos de fontes históricas e que elas são fundamentais no trabalho do historiador. Vimos também que a história ela tem uma divisão, ela é periodizada e que essa periodização ela é eurocêntrica. Então, a partir dessa divisão, conseguimos entender os fatos, os acontecimentos ao longo da história, ao longo do tempo. Então, para que a gente possa fixar o conteúdo, vamos agora para uma questão. A história é a ciência que estuda as ações dos seres humanos ao longo do tempo e em diferentes espaços. Conhecer a história, os fatos e acontecimentos da humanidade depende da análise por parte do historiador de documentos, fontes, registros e vestígios. Marque a alternativa abaixo que se refere ao que são essas fontes históricas. Então vamos lá. Alternativa A. São fenômenos que ocorrem historicamente na natureza, como ventanias, terremotos e tempestades, pelos mais variados espaços e continentes do globo terrestre. Alternativa B. São apenas os documentos materiais que foram escritos por grandes personalidades, estudiosos, monarcas, governantes e heróis, como por exemplo, jornais, livros e cartas. Alternativa C. Podem ser construções grandiosas do passado, como as pirâmides e os castelos medievais, por representarem elementos de determinados momentos históricos muito bem definidos pelas estruturas e pelas características materiais. E a alternativa D. Podem ser desde registros escritos dos mais variados, fontes materiais como vestimentas e utensílios, fontes iconográficas como mapas e fotografias, e fontes imateriais como lendas, tradições orais e canções. Na alternativa C, por exemplo, ele vai falar apenas de construções que se encaixam em fontes materiais. Na letra B, também documentos escritos. Então, na letra A, não vou nem comentar, porque a gente nem falou de fenômenos da natureza. Então, por isso, a alternativa D de dado, é a alternativa correta. Registros escritos, fontes materiais, fontes iconográficas e fontes imateriais, porque ele descreve bem direitinho, os 4 tipos de fontes que nós trabalhamos nessa aula de hoje. Então é isso. Nessa aula de hoje estudamos o que é história e para que serve a história, o papel do historiador, enfim. Não esqueçam, nós somos agentes da história. A vida muda, a vida se transforma e nós temos que acompanhar essas transformações. Então é isso. Deixa seu like, comenta aí, coloca os assuntos que de repente você quer sugerir para uma próxima aula. Se tiver alguma dúvida, também deixa aí. Não deixa de se inscrever, hein? É muito importante. Então é isso aí. Valeu, até mais. Tchau, tchau.